ir para sua casa. Meus irmãos, eu quero ler novamente o texto sagrado que o nosso pastor leu, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Deus me deu uma palavra nesse texto, meus irmãos, nesse contexto dessa semana. Deus inspirou o pastor terça-feira sobre uma palavra, uma mensagem sobre a igreja, nossa crença sobre a igreja, uma mensagem que segue para a próxima terça-feira. Os irmãos que não estiveram aqui, acompanhem, assistam, está no canal da nossa igreja. E a gente está nesse ambiente de igreja, falando de igreja essa semana. Deus trouxe uma palavra ao meu coração sobre uma igreja relevante. É esse contexto de missões também, e eu tenho sensibilidade em relação a esse culto, e aquilo que Deus quer falar conosco concernente a esse tema. Quero ler com os irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 28. O texto sagrado diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Entre parênteses, ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si, e naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, e de repente ele grita, lança-o em convulsão e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. A igreja diz amém. Meus irmãos, este é um texto emblemático da história de Jesus, do ministério de Jesus, porque fala de um momento muito importante naquele período de 3 anos. Lucas abre um destaque no capítulo 9, e a gente percebe no começo do texto, ele sequenciando essa narrativa, como percebe também no versículo 37, ele relacionando a um fato seguinte, que é o encontro de Jesus com este homem que tem um filho que sofre, que sofre muito por conta dessa enfermidade. E a verdade é que é como se fosse um parêntese que Lucas abre nesse capítulo 9. Quando a gente lê o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, Lucas, ele narra o envio dos discípulos. Foi uma espécie de prático de Jesus para os discípulos. Durante 3 anos, em algumas vezes, Jesus abriu algumas janelas e enviava os discípulos às aldeias para pregar e pedia dos discípulos relatórios. E é como se fosse
espécies de estágios. Jesus treinou os discípulos sobre evangelização. E aí no versículo 10 até o versículo 17, Lucas fala de um episódio seguinte, que é o momento em que Jesus multiplica pães. Mas aí ele fecha aquela cena, e ele agora abre uma cena muito tempo depois. O texto do versículo 18 começa: certa vez Jesus estava orando em particular. Ele já fala de um outro momento da história de Jesus, de um momento já muito perto já do final dos 3 anos. E aqui ele começa a narrar aquele momento da confissão de Pedro, quando Cristo pergunta aos discípulos: o que diz os homens ser o Filho do Homem? E houve todo aquele momento em que o Espírito de Deus impulsiona Pedro, aquela palavra reveladora sobre a identidade de Jesus. E Jesus segue ali fazendo um discurso breve, que termina no versículo 27, Jesus afirmando que algumas daquelas pessoas que estavam ali com ele, que eram seus discípulos, não experimentariam a morte antes de verem o seu reino. E essa é uma afirmação importante, porque aí Lucas relaciona isso ao fato seguinte, de 8 dias depois da transfiguração, mostrando claramente que essa promessa de Jesus, ela estava agora se cumprindo naqueles discípulos, porque eles viram de fato Cristo glorificado. A experiência da transfiguração foi uma experiência contundente quanto à verdadeira natureza de Jesus, porque os discípulos viram uma espécie de antecipação da glorificação de Jesus. O homem comum que andava com eles simplesmente foi transfigurado diante deles, e eles viram esse homem em glória, glorificado. Essa é a experiência da transfiguração. E aí o texto mostra como se deu aquela experiência, e segue Lucas novamente sequenciando. A partir do versículo 37, falando que no dia seguinte, aquela experiência do monte, eles estão descendo do monte, quando eles encontram aquele pai aflito com um filho, que vez por outra é tomado de uma força maligna, que o precipita no fogo, que o precipita na água, que o joga no chão, querendo matá-lo, querendo destruí-lo. Por que eu citei todo esse panorama rápido para os irmãos? Porque no plano de fundo da narrativa de Lucas está a missão de Jesus, e a compreensão da missão de Jesus, e como os discípulos aparentemente ainda não entendiam isso. Lucas parece querer destacar que, embora os discípulos estivessem sendo saturados de experiências marcantes, de milagres, eles ainda não entendiam claramente a missão de Jesus e a missão deles como discípulos. Foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, meus irmãos, para nesta manhã falar a vocês sobre uma igreja relevante. Porque, de fato, uma igreja relevante é algo esperado de Deus para a sua igreja. Não sei se os irmãos todos têm conhecimento, mas relevância é uma palavra que está na visão da nossa igreja. Ser uma igreja fiel à proclamação e à vivência do Evangelho, relevante no contexto cultural e social, e reconhecida como lugar de restauração, misericórdia e ensino. Essa é a visão da nossa igreja. Então, relevância é uma palavra que está atrelada ao que nós queremos como igreja. No entanto, relevância não é um fim, não é um motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. E aqui há uma sutileza nisso, porque parece que há hoje uma busca por relevância. Pessoas querem ser relevantes, pessoas buscam relevância, igrejas querem ser relevantes. E o ponto é que a busca da relevância não é exatamente a nossa agenda. Nós não fazemos o que fazemos para ser uma igreja relevante. Relevância é mais consequência do que fazemos e somos, do que o motivo de sermos igreja. E aqui é muito sutil a diferença, porque quem busca ser relevante, normalmente atrela essa busca a uma espécie de busca de visibilidade, de ser visto, de ser percebido. É como se você buscasse isso de maneira intencional e às vezes recorresse a mecanismos e métodos que não são legítimos, pelo simples interesse de ter influência, de ser visto, de ser percebido. Não é difícil encontrar igrejas, lideranças buscando isso, e às vezes fazendo cambalhotas e um esforço tremendo para fazer essa igreja ser reconhecida no seu contexto, ser vista, ser falada, ser curtida nas mídias sociais, ser compartilhada. Bem,
relevância não é a nossa razão de ser. Não é o fim do que somos, do que fazemos. Mas nós reconhecemos que relevância é uma consequência do que somos e que fazemos. A igreja, ela deve ser relevante, não como um fim, não como uma finalidade do que ela é, do que ela faz, mas como consequência do que ela é e do que ela faz. E o ponto que diferencia aqui é a motivação. Nós não fazemos o que fazemos para ser relevante. Nós fazemos o que fazemos para ser obedientes a Jesus, para cumprir aquilo que Jesus espera da sua igreja. E eu penso que esse é o ponto. E talvez Jesus deixou isso muito claro no Sermão do Monte, quando ele relaciona os seus discípulos a duas imagens, a duas metáforas muito importantes, que é o sal e a luz. E ao meu ver, quando Cristo olha para os discípulos e diz, vocês são sal, vocês são luz, Cristo está implicitamente falando de relevância. Mas ele fala aqui de relevância, atrelando essa relevância a duas coisas que a igreja precisa ter em mente, para que ela seja de fato relevante. Primeiro, o sal. Quando Jesus diz, vocês são sal, Jesus está claramente atrelando a relevância da igreja como sal, a essência do sal, a essência da igreja. Jesus diz, vocês são sal. E se o sal se tornar insípido, ele não serve para nada. O que torna o sal relevante? Não é a beleza do sal, não é porque ele é visto. Aliás, o sal é uma das coisas que, para ser relevante, ele desaparece. O sal é uma das coisas que, para ser relevante, você não vê. Se você pegar um prato de comida e você vê muito sal, não coma, não presta, está muito salgado. Comida boa e bem salgada, normalmente é aquela que o sal desaparece. E o seu sabor é sutil, é discreto, não é saliente, não é extravagante, não causa escândalo. E quando Jesus fala da igreja como sal, Jesus está falando disso, de uma igreja que é relevante porque ela tem uma essência, porque ela tem uma potência, porque ela tem um poder. E é esse poder nela, quanto maior, quanto mais pujante, quanto mais expressivo, mais ela é relevante. O que faz o sal relevante? Ora, a salinidade. Sal sem salinidade não serve, não é relevante, é isso que Jesus diz. Portanto, se a igreja quer ser uma igreja relevante, ela precisa ser uma igreja fiel à sua essência, fiel àquilo que Deus quer que ela seja. Ela precisa não tirar o pé, e não tirar o foco, não tirar o coração, e não tirar a alma da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira razão de ser, porque ao perder a sua razão de ser, ela pode até ser relevante, mas é relevante pelos motivos errados, e portanto não é relevante para Deus. Mas aí Jesus usa a segunda imagem, que é a imagem da luz. Se o sal nos ensina a relevância a partir da essência, e portanto ser relevante como sal é não perder a essência, que é a salinidade, a luz fala da relevância que se afirma pelo fato de que nós como igreja precisamos cumprir o propósito pelo qual nós existimos. E essa é a ideia da luz. Jesus diz, vós sois a luz. Aí o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer, luz, para que existe luz? Luz existe para iluminar. Vocês não podem ser colocados debaixo do velador, vocês não podem ser colocados debaixo da cama, porque ninguém coloca luz debaixo da cama. Luz debaixo da cama não serve. Luz boa é luz que é colocada no velador, que é colocada num ponto alto para iluminar. O que Jesus está dizendo com isso? Vocês como luz, para ser relevante, além de ter o cuidado de ser fiel à essência de vocês, ao que vocês são como igreja, vocês também precisam ser fiel àquilo que vocês foram chamados para fazer. O que faz uma igreja relevante é ela cumprir a sua finalidade, ela cumprir o propósito pelo qual Cristo a criou, pelo qual Cristo a formou. E aí é interessante, porque Jesus, ao citar o exemplo da luz, Jesus fala aqui de algo importante para a igreja.
Porque assim como a luz, ela não atrai a atenção para si, mas ela atrai, meus irmãos, a atenção para o seu entorno. A luz que Jesus utiliza aqui não é para exemplificar uma igreja que é necessariamente falada, vista, que está nos outdoors, que todo mundo fala na cidade. A igreja como luz não é luz para atrair os olhos para ela. A igreja como luz é luz para iluminar. É luz para dissipar as trevas, é luz para levar vida aonde ela passa. O foco não é a luz em si, mas o que ela produz aonde ela está. O foco não é os olhos atraídos para a luz, para o seu brilho, para a sua beleza, para o seu resplendor, mas para a finalidade da luz, que é iluminar, que é dissipar as trevas. É isso que Deus pensa de uma igreja relevante. Quantos entendem esta palavra e podem glorificar a Jesus esta manhã? Pois muito bem, meus irmãos, dito essa rápida introdução, e a mensagem é a metade dessa introdução também. O que Jesus nos ensina agora nesse monte da transfiguração? Porque eu percebo que a experiência que os discípulos vivenciam aqui é um ensino de Jesus como não ser relevante. E Jesus ensina negativamente aqui para a gente, tanto na experiência dos discípulos no monte, como na experiência dos discípulos do vale. Percebo que os 12 estão divididos em 2 grupos. 3 estão no monte com Jesus, e 9 estão no vale. Mas não há, claramente no texto, uma menção honrosa em relação à atitude dos discípulos. Ambos os grupos implicitamente padecem de algumas coisas, que se a igreja também padecer, ela não é relevante, mesmo vendo e tendo as coisas que esses grupos têm. E eu quero começar olhando para esse grupo dos discípulos do monte, porque parece não haver experiência mais poderosa do que esta de estar no monte com Jesus. Ao meu ver, Cristo está falando aqui do discípulo irrelevante, tanto que está no monte como que está no vale. E a experiência do discípulo irrelevante do monte é a experiência daquele que está lá, que presencia milagres. E eles veem, meus irmãos, milagres portentosos. Esses homens veem grandes milagres, pelo menos 4 grandes milagres naquela experiência. Eles veem Cristo ser transfigurado, o seu corpo ser glorificado diante dos seus olhos. Eles veem ali naquele monte Moisés e Elias, que aparecem ali, 2 figuras icônicas da história dos judeus, dos hebreus. Eles veem uma nuvem que agora os envolve de uma maneira surpreendente, miraculosa. Eles ouvem uma voz que vem de cima, o Deus Pai afirmando o seu amor e o seu agrado dos seus filhos. Aquela é uma experiência muito marcante para aqueles homens. Eles estão com Jesus, eles veem coisas extraordinárias naquele monte. Mas o texto começa a destacar algumas coisas daqueles homens naquele monte. Primeiro, o texto destaca que eles estão dormindo, e eles não estão orando com Jesus, mesmo em cima do monte. Mesmo tendo experimentado tudo que eles experimentaram ali naquele monte, eles não estão participando daquilo que Jesus foi fazer no monte, porque eles estão muito cansados. Eles não estão atentos ao propósito pelo qual Cristo subiu no monte. E, portanto, agora, meus irmãos, faltam algumas coisas nesses discípulos. E é isso que torna eles e torna uma igreja irrelevante, mesmo sendo uma igreja que está no monte, mesmo sendo uma igreja que vê milagres, mesmo sendo uma igreja que presencia poder. É possível uma igreja que presencia poder, milagres, ser uma igreja irrelevante. É possível uma igreja que está marcada de sinais miraculosos, ser uma igreja irrelevante. E como ela pode ser irrelevante? O texto fala disso. Ela pode ser irrelevante à medida, por exemplo, que ela não discerne o propósito pelo qual ela está no monte. À medida em que ela não discerne a razão pelo qual Cristo leva ali para experimentar aquilo. E esse, às vezes, talvez seja um dos problemas mais crônicos que acometem pessoas que vivem nessa experiência estática, poderosa com Jesus. É que eles fazem disso uma experiência contínua, de modo que isso às vezes se torna, inclusive, um modo de alienação para essas pessoas.
distancia elas da vida, da realidade. É como se viver ali seja a sua razão de ser, e o sentimento é legítimo. Afinal, quem não quer estar perto de Jesus? Esse é o sentimento de Pedro. Ele está disposto a construir uma cabana para Jesus, para Moisés, para Elias, e ficar sem cabana, porque ele não importa, ele quer apenas estar ali e continuar vendo o que ele está vendo. Mas ao agir daquela maneira, como muitas pessoas, ele não tem discernimento do motivo pelo qual ele sobe ao monte. Ele não tem discernimento da verdadeira missão de Jesus. Quem é Jesus? Pelo fato de que Cristo não está ali apenas para uma manifestação estática e poderosa, para causar admiração, mas é uma revelação gloriosa, que aponta para o Calvário, que aponta para a salvação, que aponta para o plano redentor de Deus. Eles não são capazes de discernir isso. E há muita gente do monte que padece disso, porque se aliena, porque não discerne a verdadeira missão de Jesus. Há pessoas que oram 24 horas, mas não fazem nada além de ficar trancado num quarto orando. Eu tenho falado da oração, e daqui a pouco eu vou mostrar o quanto a oração importa. Mas a oração, ela sempre nos move para uma missão, para um propósito, para uma ação. E Jesus mostra isso claramente. Os discípulos estão apegados apenas à sensação, a experiência. É a igreja que fecha suas portas e transforma aquele momento num momento estático, surpreendente, maravilhoso, de poder, e as pessoas pulam, e saltam, e gritam, e riem, e caem, mas quando termina, cada um volta para sua casa, e para a sua vida, e não acontece nada depois dali. Aquilo não produz nada no dia seguinte da pessoa. Aquilo não resulta em nada relevante no que a pessoa é e faz como marido, como esposo, como pai, como cidadão, como funcionário da sua empresa. É como se houvesse uma suspensão da realidade, em que a pessoa abre aquela janela para viver aquilo, para chorar, para falar língua, para pular, para cair, mas fechou aquela cortina, terminou aquilo, a pessoa volta para a velha vida, para os velhos pecados, para as velhas manias, para os maus hábitos. Deus quer tirar você deste ponto, porque subir ao monte com Jesus é ter a oportunidade de sair de lá transformado. Aleluia. E transformado para transformar. Porque transformado que não transforma é um alienado. Os discípulos estão lá e não discernem. O pior de não discernir, eles também não têm a sensibilidade das coisas que estão acontecendo num outro plano, em outra realidade, que é o vale. Jesus está lá, imerso na nuvem e na glória, sendo amado e elogiado pelo Pai, mas sabe que no vale tem dor, mas sabe que no vale tem desespero, mas sabe que no vale tem aflição, e Ele transforma ali o monte como um ponto de passagem. A igreja não existe para viver só no monte. A igreja é chamada para subir ao monte, mas precisa descer do monte, precisa ir para o vale, porque a vida está acontecendo no vale. As pessoas têm perguntas no vale, as pessoas têm dores e angústias existenciais no vale. Por isso que a gente não quer essa espiritualidade mística do monte que fica lá, e fecha as portas, e fecha os olhos, e espera Jesus voltar, porque é muito bom. Eu sei como é bom. Ora, mas quem já sentiu a presença de Jesus, o que você deseja é que aquilo não termine nunca. Qualquer pessoa que está aqui, que experimentou, confirma isso para mim. Quem foi batizado com o Espírito Santo, você lembra daquele dia? Você gostaria que o mundo terminasse ali, que não precisasse mais voltar para casa, que não tivesse mais que pagar as contas no outro dia, que não tivesse mais que lidar com os problemas do carro que tem que levar para a oficina. Aquilo é tão gostoso, dizer, meu Deus, isso aqui bem que devia durar assim o resto da vida. Esse dia bem que não devia terminar, mas ele precisa terminar, porque essa experiência não é para te deixar ali ensimesmado, se locupletando. Essa experiência é para te preparar,
é para te capacitar, é para empoderar você para uma missão que está lá no vale. Esta missão te espera lá. E esta missão, meus irmãos, está agora diante dos discípulos que estão lá. E esse é o segundo grupo que está no vale. Mas se está no monte, sem discernir o propósito de estar no monte, insensível à realidade do vale, faz dessa igreja uma igreja sem relevância, do mesmo modo faz uma igreja que está no vale, mas não tem poder, não tem autoridade, não tem graça, não tem, meus irmãos, o fervor de Deus para lidar com os desafios que estão no vale. E esse é o outro lado da moeda. Porque quando Jesus desce, Ele encontra agora um grupo de discípulos no vale. E esse grupo está agora, meus irmãos, imerso a uma crise que eles não conseguem lidar com ela. Marcos, na sua narrativa que faz desse texto, no capítulo 9, versículo 14, ele diz que os discípulos estavam lá discutindo com os doutores da lei, debatendo, uma discussão sem entendimento, enquanto a dor, enquanto a crise, enquanto há problema, eles estão discutindo, enquanto um pai desesperado luta para salvar o seu filho, eles estão discutindo, eles estão debatendo, eles estão distraídos, eles estão fora do foco. Tem igrejas desta forma, tem igrejas assim no vale, que fica naquele mundo dos debates, das reflexões áridas, e só é aquilo, é uma conferência teológica atrás da outra, é só falando disso, doutrinas, ortodoxia, só fala disso, dia e noite. É importante isso, é importante e é vital. O problema é que assim como não se vive do monte, também não se alimenta também da realidade do vale. Meus irmãos, monte e vale são coisas interdependentes. O vale precisa do monte, mas o monte nos leva para o vale. E o problema da igreja do vale é que é uma igreja que está árida, está seca, está morta, está vazia. Sabe muito de Deus, mas não tem Deus. Sabe muito de Deus, mas não experimenta poder de Deus. Esta é uma igreja que não é capaz de confrontar o poder maligno que está em ação, matando nossas famílias. É assim que eles estão lá, meus irmãos, frustrados, envergonhados. Chegou o moço endemoniado, eles não expulsaram, eles não tiveram como expulsar. Está uma bagunça lá embaixo, uma discussão, a multidão gritando. Não há ordem, não há liderança. Esta é uma igreja do vale, que não tem o poder que se recebe no monte. Uma igreja seca, vazia, estéril. Fala de Deus, mas não tem Deus dentro de si. Meus irmãos, eu tenho tido cada vez mais convicção disso. Quanto mais estudo sobre Deus, sobre teologia, quanto mais ouço sobre isso, mais eu percebo a necessidade da experiência real desse poder, desta graça. É por isso que este ano a gente está falando do Espírito Santo, é a missão, porque esta missão não se faz com olho seco, com coração vazio, com uma alma seca. Esta missão só se faz por gente cheia de Deus, revestidas do Espírito Santo. É isso que nós queremos ser esta igreja cheia de Deus, que experimenta Deus, que vê milagres de Deus, mas que desce no vale com autoridade para confrontar Satanás. Quantos desejam esta igreja? Levante a mão para adorar o nome de Jesus. Aleluia. Uma igreja relevante não é uma igreja que está no monte, mas não quer descer porque gosta do monte. Mas também não é uma igreja no vale, que está no vale, mas não tem poder para lidar com os problemas do vale. Aonde está a saída, pastor? A saída está onde sempre esteve, está em Jesus. E Jesus ensina como ser essa igreja relevante. E Ele ensina com 3 lições, e eu quero em 2 minutos terminar.
A primeira lição que Jesus ensina é que uma igreja, para ser relevante, ela precisa alimentar-se da relação contínua com Deus através da oração. Sabe o que a gente tem em comum entre a igreja do monte e a do vale? É que nenhuma delas ora. É incrível isso. Nem a que está no monte ora porque está dormindo, e nem a que está embaixo ora, pastor. E Jesus denuncia isso. Vocês não expulsaram isso aqui, porque isso aqui só sai com jejum e oração. Portanto, é o que lhes falta. Mas o texto mostra Jesus subindo ao monte e Jesus orando. Uma igreja relevante é uma igreja que se alimenta da presença de Deus. Uma igreja relevante é uma igreja que se alimenta do poder de Deus. É uma igreja que se coloca sob a graça e o poder de Deus e se relaciona com Ele, porque Deus é como uma fonte de graça, de virtude, que nos enche, que nos capacita. Oh, meus irmãos, não há outra saída para a missão da igreja ser levada a cabo nesses dias difíceis e tenebrosos. Ou subimos ao monte para orar, para falar com Deus, para buscar a graça de Deus, para ser revigorado pelo Senhor, ou nós vamos cansar, fracassar, desanimar, nos frustrar. E olha, já tem muita gente assim. Seca, vazia, frustrada. Não chora mais, não sente mais Deus. Assistir um culto é como assistir uma peça de teatro. Jesus nos ensina, em segundo lugar, que uma igreja relevante é uma igreja, meus irmãos, que é obediente à missão, e ela não tira o foco da sua missão. Enquanto os músicos se aproximam, eu acho tão maravilhoso olhar para isso, porque Jesus está imerso na glória do Pai. Ele recebe elogio do Pai. Quando ele desce, tem gente querendo vê-lo, tem gente querendo ouvi-lo, mas ele tem um foco, e o texto diz, ele estava resoluto em ir para Jerusalém. Ele tinha uma missão, ele tinha algo a cumprir, a fazer, e ele não tira os olhos disso. Uma igreja relevante é uma igreja que não tira os olhos da missão. Ela não se distrai com os elogios. Ela não se distrai, meus irmãos, com o seu entorno, que às vezes quer seduzi-la, quer tomá-la para si. Ela segue para cumprir a missão. Mas em terceiro lugar, uma igreja relevante, assim como Jesus, é uma igreja que tem consigo poder e autoridade para subjugar as trevas e Satanás. Meus irmãos, aqui não é uma reunião de uma associação comunitária da Teresa Cristina. Isso aqui é um culto. Jesus está aqui. Esse povo que está aqui glorifica um Deus que tem poder. E esse ambiente é glorioso, é marcado de graça. Se tem gente oprimida aqui, pode sair liberta desta manhã. Se tem gente enferma, pode sair curada desta manhã. Porque aquele que tem poder está nesta casa. Quantos sentem a graça de Deus? Ficamos de pé nesta hora em nome de Jesus. Porque eu quero olhar com você nesse final aqui. A dor e o desespero daquele pai. Você tem noção? Eu sou pai de 2 crianças, tem pai de crianças aqui. Você tem noção de ter um filho? E o texto no original sugere que ele sofre aquilo desde muito novinho. Você tem noção de ter um filhinho pequeno, que de repente ele se joga dentro do fogo? Que você precisa monitorá-lo 24 horas, porque ele se joga na água, porque ele se joga no chão. O diabo quer matá-lo. Quando Jesus desce do monte, que aquele homem desesperado diz, mestre, está aqui o meu filho, mestre. É o único que eu tenho. É o único filho que eu tenho. Mestre, ele vai morrer qualquer hora. Uma força maligna joga ele no fogo, joga ele na água.
Jesus olha para os discípulos e diz: geração incrédula, perversa, quanto tempo eu ainda tenho que conviver com vocês? Vocês não sabem a fonte do poder? Eu já não ensinei a vocês? Aí Jesus traga o menino. Quando o menino vem em direção a Jesus, oh, meus irmãos, Satanás toma aquele menino. Jesus estende as mãos sobre aquele menino, liberta aquele menino, entrega o menino ao Pai. E aqui está o retrato de uma igreja relevante. Uma igreja que sobe no monte para orar, mas uma igreja que desce no vale com poder, para hastear a bandeira do reino de Deus. Ah, meus irmãos, eu creio nesta igreja. Eu creio nesta igreja como luz, que aonde ela for, as trevas serão dissipadas. Ah, meus irmãos, eu creio nesta igreja, que como sal, cumprindo sua essência, não haverá mau cheiro e podridão do pecado e da maldade, porque aonde ela passar, ela levará a vida, ela levará a restauração. Se tem alguém aqui esta manhã que precisa de oração, que precisa de reconciliação, saia do seu lugar agora. Se você está aqui nesta manhã e diz: eu preciso de um novo concerto com Deus, eu preciso de uma nova aliança com Deus, saia da onde você está agora. Se tem alguém aqui nesta manhã que diz: Deus, eu preciso ser esta igreja, porque eu me sinto assim, Deus, como esta igreja do vale, cansado, sem poder, sem graça. Eu me sinto como esta igreja do vale, Deus. Eu sei tantas coisas do Senhor, já li uma pilha de livros, mas o meu coração está mergulhado na sequidão. Eu não sinto graça, eu não sinto alegria, eu não sinto autoridade na minha vida para expelir as forças malignas que estão à minha volta. Os demônios que às vezes cercam tua família, às vezes estão dentro da tua casa, e você se esconde, você se cala, você evita. Tem crente acalmando o demônio porque tem medo de enfrentá-lo. Deus te chamou para ter poder sobre o reino das trevas. Na tua casa tem um crente, na tua casa tem um servo de Deus. Sai da sequidão do vale, sai da inércia do vale, sai da mornidão do vale, revista-se da graça e do poder de Deus. É você que Deus vai usar neste tempo. Satanás não vai matar os seus filhos. Receba nesta hora a autoridade de Deus. Levante a sua mão agora. Se tem alguém aqui nesta manhã precisando de liberdade, seja livre agora. Seja livre agora. Ah, poderes das trevas, tu não destruirás a casa desta irmã. No poder do nome de Jesus, o Filho amado de Deus, eu te digo agora: sai, sai em nome de Jesus. Adore a Deus. Senhor Deus, aqui estão meus irmãos, tua igreja, a tua igreja que precisa e deve ser relevante, Deus, não porque ela precisa aparecer, não porque ela precisa ser vista, ser reconhecida, mas porque, Deus, ela é portadora da essência do próprio Deus. Ela tem consigo, Deus, a potência de Deus, o poder de Deus. Esta igreja, Deus, ela é relevante porque ela cumpre a missão, porque ela cumpre a razão dela existir. Eu te peço pelo teu povo,
Que nesta manhã a tua palavra renove no coração da tua igreja aqui na Teresa Cristina o firme compromisso de cumprir a missão, e que o teu poder, a tua graça, a autoridade do teu poder seja derramada sobre todos nós nesta hora, nas nossas casas, na nossa família. Eu te peço essas coisas e te agradeço no nome de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. A igreja aplaude o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus.